Olá pessoal, nós estamos iniciando nessa hora uma série de mensagens que com certeza vão impactar a sua vida. Nosso desejo é que o teu coração esteja aberto para que você possa receber segredos que vêm do Senhor. Segredos estes que, uma vez conhecidos, se tornam como chaves que vão abrir portas para que a sua vida seja uma vida melhor, uma vida abençoada, uma vida totalmente cheia das prerrogativas que Deus, o nosso Pai, já tem preparado nos céus para você. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, não sei qual a dificuldade que de repente, nesse momento, você se depara na sua caminhada, mas coloca uma coisa dentro do seu coração: em Deus você é mais do que vencedor, e com Deus você vai superar, você vai vencer, você vai alcançar todos os objetivos que Ele, o Eterno, colocou em seu coração. Amém? Hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, que é a paternidade espiritual. Isso mesmo, paternidade espiritual. Eu gostaria que você que está acompanhando essa nossa mensagem entendesse uma coisa. Quando a gente fala de paternidade e paternidade espiritual, existem várias características que abordam esse assunto, que muitas das vezes é desconhecida ou são desconhecidas por algumas pessoas. E a paternidade ou a falta de paternidade na construção de um ser humano faz com que ao longo de toda a sua vida ele venha a ter sequelas, falhas, distúrbios na construção de sua personalidade, tanto como uma pessoa social, uma pessoa cultural. E vamos trazer esse assunto para a vida espiritual. Hoje, quando a gente olha muitas das vezes para a igreja e a gente vê vários distúrbios ou coisas que, assim, é até complicado de dizer, e eu como pregador, eu vou pela ética, não estou aqui para falar mal de ministério de ninguém, mas a minha linha de raciocínio é: está na Bíblia? Se está na Bíblia, amém. Se não estiver na Bíblia, eu lanço fora. Então, quando a gente olha e a gente encontra muitas das vezes dentro da igreja características, doutrinas, dogmas, costumes que não estão na palavra de Deus, eu costumo a dizer sempre que isso é uma falta do conhecer da pessoa do Pai. Porque quando não temos o conhecimento da pessoa do nosso Pai, Deus, o Senhor, o Eterno, distorcemos o sentido de algumas coisas, principalmente no que diz respeito às leis espirituais, às regras, porque é como numa família. A mãe, ela traz toda a emoção, a mãe, ela traz todo o sentimento para a construção daquela criança, para a personalidade daquela criança, né? A emotividade, a emoção, ela vem do caráter da mãe. O pai, ele é aquele que, além de ser o mantenedor da casa, da família, o pai é aquele que tem aquele papel, não é que seja duro, mas aquele papel da razão, o eixo, que muitas das vezes ele não é compreendido, mas o papel dele é fundamental e estrutural para a construção do caráter daquele indivíduo. Eu posso falar isso até por experiência própria. Eu venho de uma família onde meus pais se separaram enquanto eu tinha uma idade muito cedo, ainda era um bebê, digamos assim, 9 meses. Meu pai, um homem bem sucedido, trabalhava na época numa grande empresa no nosso país, aqui no nosso, eu especialmente falo do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, uma empresa que tinha um renome, posso até dizer aqui o nome, o Jornal do Brasil, né? E naquela época ele trabalhava numa função onde não ganhava-se mal, tinha um status, uma posição de vida boa, subiu a cabeça, largou tudo, largou a família, foi morar com uma outra mulher,
deixando minha mãe e a mim como filho único, fui morar com uma mulher com 9 filhos. Eu, na minha infância, eu sempre via os meus amigos tendo a presença do pai, e sempre dentro de mim existia uma falta. Ainda que eu não expressasse aquilo, ainda que eu não falasse para ninguém, sempre tinha dentro de mim um sentimento de perca, de tristeza, um vazio que eu não conseguia preencher aquele vazio com outra coisa qualquer, ou com outro relacionamento com qualquer outra pessoa. E de outro lado, minha mãe, coitada, trabalhou a vida toda para nos sustentar, tentar nos dar uma vida digna, só que não tínhamos o apego, né, por conta desse distanciamento, enfim, e cresci dessa forma. E eu me lembro que quando eu comecei a ser já um rapazinho, dentro de mim eu coloquei uma determinação que quando eu fosse sujeito homem, no sentido de construir a minha família, eu seria totalmente o oposto ao que meu pai ele foi comigo. Omisso, uma pessoa que literalmente não me deu um amparo, um abraço, um carinho, um cuidado que todo filho precisa, necessita. E hoje, com os meus filhos, eu tento o máximo dialogar, conversar e ser aquilo que um dia eu precisei que meu pai fosse comigo e não tive. Trazendo isso para o mundo espiritual não é muito diferente. Hoje existem pessoas que elas estão passando por situações porque faltam esse conhecimento e esse abraço, esse carinho do pai. Só que não é porque Deus, o Pai, as abandonou ou está se distanciando delas. Não. Mas é porque falta, de fato, conhecer quem é esse Deus. Quem é esse Pai. Quando a gente pega a palavra do Senhor, e a gente ao longo vai estudando, e a gente pega a pessoa de Cristo, em nenhum momento o Senhor Jesus ele vem nesse mundo para cumprir uma obra, para se vangloriar. Se você pegar o sentido da vinda dele, é nos resgatar para que possamos novamente estar ao seio do Pai. Sermos recolocados, reencaixados numa posição, num lugar onde nós fomos tirados por conta do quê? Do pecado de quem? De Adão. Por conta da desobediência. E somente conhecendo realmente esse Deus, esse Pai, vamos conseguir compreender muitas das vezes o sentido de palavras, ações que Jesus tinha nessa terra e era mal compreendido. Era mal compreendido. Por exemplo, quando você pega lá o Evangelho de João, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de ter entregue seu único filho, muitas das vezes a pessoa ela lê e ela pensa assim, poxa, Deus foi mal em ter entregue Jesus para morrer. Mas você vê também nas cartas o apóstolo ensinando e falando sobre que Jesus ele despojou-se de si mesmo, deixando toda a sua prerrogativa espiritual de filho de Deus, enfim, e despojando-se, ou seja, tirando, abrindo mão. E ele vem nessa terra como forma corpórea, como homem, para pagar um preço. Aí você vê, e aí parece que há um conflito entre a palavra, que outrora diz que Deus deu o filho, e outrora diz que o próprio filho que se entrega. Mas aí que está. É como aquele pai ou aquela mãe que um filho chega e diz assim, eu quero tomar essa decisão. Por mais que o pai chegue e fale, filho, não faça, ou faça dessa maneira, a decisão quem vai tomar é o filho. Não tem como o pai acorrentá-lo na mesa de casa, na barra da sua calça. Aquele filho vai fazer as suas escolhas. E essas escolhas elas vão ecoar para frente, elas vão gerar consequências. Mas quando a Bíblia fala que no sentido que Deus ele deu, é justamente isso. Há uma permissão de Deus para que Cristo se entregue. Por quê? Porque somente um sangue puro poderia literalmente destruir as obras de Satanás e resgatar aquilo que um dia foi puro e corrompido pelo pecado. E Jesus não tinha pecado, nunca teve, porque ele é puro, ele é o próprio Deus, imagem e semelhança do Pai. E quando ele diz, e ele assume essa prerrogativa de vir, na verdade, ele guarda dentro de si e ele expõe essa atitude que
Ele conhece o que o pai estava sentindo em ver a criação sendo destruída, né? Ele sabe literalmente o que o pai estava sentindo quando olhava para esse mundo e via o mundo a qual Deus criou com tanto amor e carinho, o ser humano e, enfim, a criação sendo destruída e envergonhada por Satanás e seus anjos. Então, quando a gente começa a olhar um pouco mais para a palavra de Deus e buscamos e compreender quem é esse Pai, como que ele é, o porquê de algumas coisas que não têm sentido começam a ter sentido e começam a se encaixar. Eu costumo dizer, e eu estava preparando e orando, pedindo a Deus direção para uma palavra há dias atrás, foi quando Deus me deu esse tema. O Pai, né, o nosso Deus, ele se encontra na varanda. Aí talvez você já viu a postagem que eu coloquei e está perguntando, mas o que é isso? O Pai se encontra, ou o Pai está na varanda. Imagina uma fazenda. Normalmente as casas da fazenda, elas são construídas, da casa grande, naquele local mais alto, onde de cima o dono da fazenda, ele vê toda a fazenda. Imagina um dia um filho criado com tanto amor e carinho, ele decide romper, ele decide ir embora, romper os limites da fazenda e sair da vista desse pai para viver aquilo que ele acha que é certo. E esse pai, desde o dia que esse filho vai, dentro de si, ele não sossega enquanto ele não vê esse filho que um dia foi, retorne. E tem segredos sobre essa visão. Assim como ele todo dia vai para a varanda e senta ali, e de repente o filho mais velho vê o pai e acha apenas que o pai está descansando, o pai ali está profetizando: esse meu filho que foi um dia voltará. E quando você olha para a porteira, quando você vê a porteira aberta para fora, está indicando que está literalmente a entrada está para fora, ou seja, é uma saída. E a porteira ela é colocada para dentro, que tem um sinal de que a porta está aberta, esperando alguém entrar. Mas um dia essa porteira vai fechar. Lembrando sobre isso, essa foi uma visão que nós tivemos, você queira acreditar ou não, e Deus me fez lembrar a respeito do filho pródigo. E essa palavra nós hoje vamos iniciar esse estudo sobre paternidade espiritual. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada, o seu manual de vida, o manual de conduta de fé cristã, e abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Está escrito assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhe repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer por necessidade. E foi-se, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com a comida que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço aqui de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, irei lhe dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos seus trabalhadores. Meus irmãos, esse filho pródigo, esse filho mais moço, ele é o retrato da pessoa que se afasta da casa do pai, que por si só decide andar sozinha, caminhar os seus caminhos e tomar suas decisões,
sem que o pai participe. Você note que ele pega a parte que o pai lhe dá como herança, vai primeiro para uma terra distante, vive uma vida dissoluta, gasta tudo que tem, começa a ter necessidades, a padecer, a perecer. Aí a Bíblia diz que há uma manifestação de fome após toda esse declínio de vida que esse jovem ele começa a se deparar na sua caminhada, como reflexo, como retorno de escolha. Cuidado! As suas escolhas hoje, as nossas escolhas hoje, vão gerar para o nosso futuro consequências. Cuidado com aquilo que você escolhe. Cuidado com aquilo que você determina, propõe. Porque lá na frente você vai ter o retorno disso. Tá? E você vê que ele passa a trabalhar com algo que aparentemente, ou até então, é algo maldito. Trabalhar com porco. Vamos olhar com o olhar judaico. A parábola é uma parábola judaica. Jesus era um judeu e ele está aqui falando justamente com os judeus. Então, ao entender para aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ouvindo o que o Senhor estava dizendo, trabalhar com porcos era um trabalho desprezível. Ou seja, aquele rapaz estava no fundo do poço. Talvez agora, nesse momento, tem pessoas que estão me acompanhando, independente de onde você me acompanha, seja pelas redes sociais, pela televisão, pela Rádio Promessa, que talvez você diga, realmente, pastor, eu cheguei no fundo do poço por conta das escolhas erradas e por conta de ter me afastado do Pai. É notória. Quantas são as histórias de pessoas que a gente se depara dentro da igreja, atendendo, conversando, orando, que é o reflexo dessa parábola. Olha que Jesus ele conta essa história de uma forma tão simples, mas é algo tão real para a época e quanto para os dias de hoje. Porque talvez você está me assistindo agora, você até se encontra dentro da igreja, está buscando a Deus, faz parte de uma congregação, enfim. Mas eu te pergunto, quantas pessoas um dia estiveram ao teu lado e hoje não estão mais, se afastaram da casa do Pai? Quer um segredo? E guarde esse segredo para você. Não existe herança enquanto o Pai está vivo. Se eu peço minha parte da herança, se eu peço herança ao Pai, ao meu Pai, eu estou dizendo para ele, Pai, o Senhor está morto para mim. O Senhor morreu, acabou. Herança só se tem direito, filho, quando o pai está o quê? Sepultado. E justamente aquele filho estava expressando isso. Justamente aquele filho estava expressando justamente isso, sem saber, talvez, como hoje. Tem pessoas que, por estarem se distanciando de Deus, morrem dentro dela, justamente aquele primeiro amor, aquele desejo de estar na presença de Deus. Hoje não tem mais o desejo de ler a Bíblia, de ouvir um louvor. Estão cada vez mais se esfriando, se afastando. O Pai está morrendo dentro de você. Você tem que estar na igreja, você tem que estar na casa do Pai. É necessário, é importante isso. E um belo dia, eu não sei se é de manhã, de tarde, enfim, ele está ali alimentando os porcos e olhando os porcos comerem. Algumas traduções dizem bolotas de porcos, dizem alfarrobos, ou seja, porco. Não sei se você já teve esse convívio. Você pode criar o chiqueiro limpinho, arrumar, pode botar ração, não adianta. O porco, ele come lavagem. Enquanto ele não fuçar tudo, destruir, ele não sossega, ele gosta de sujeira. Aquele jovem estava desejando comer lixo. Lavagem é o que? Resto, lixo. Tinha do bom e do melhor, estava naquela situação, por conta de ter se afastado do Pai. Então, ele para e fala assim, poxa, na casa de meu pai os trabalhadores têm fartura de pão. Vou voltar. Vou dizer para ele, Senhor, Pai, eu pequei. Eu pequei contra os céus, a terra. Eu pequei contra o Senhor. Pai, eu pequei contra ti, meu Pai. Me dá apenas uma oportunidade de me tornar um trabalhador. Irmãos, presta bem atenção. Conversando com alguns judeus, e não precisa nem muito
Se eu pegar aqui o sentido judaico, mas também eu posso vir, tipo, Nordeste, aqui no Brasil, alguns países ou lugares onde as tradições familiares são muito fortes. Um filho, quando se afasta dessa maneira e volta, muitas das vezes ele não é aceito. Muitas das vezes ele não é aceito. Ou, se é aparentemente aceito, ele é colocado embaixo de um campo de misericórdia. A misericórdia é algo que estende um favor, mas ela verdadeiramente ela não vem da profundidade do coração. Tipo, por exemplo, você de repente já conhece a história de alguém que só não morreu porque talvez tenha alguém de joelho orando por ela ou por ele. Uma avó, uma mãe, aquele filho só faz besteira. Não morreu porque tem um joelho dobrado. Deus vai lá de misericórdia, levanta, livra aquela pessoa e a causa dela não ser consumida. Porque ela se renova a cada dia. Por quê? Há uma oração, há uma intercessão, há um jejum, há uma busca que está sendo feita por aquela pessoa. Mas aquele que é filho não vive de misericórdia. Quando eu conheço o Pai, de verdade como Ele é, eu entendo que eu vivo do amor do Pai. Eu tenho uma criança, uma filha de 7 anos hoje. Imagina a visão que eu vou te mostrar, um abismo, a minha filha pendurada no abismo, segurando ali, no arbusto, quase caindo, e do lado uma criançazinha que vive aqui na minha casa, que é sobrinho, enfim, tá ali quase caindo, as duas. Quem que eu devo salvar? E naturalmente dizendo, o meu instinto vai salvar quem? É lógico que é minha filha. Eu vou pular ali, nem que eu morra, até que eu morra, caia, mas eu livro ela dali. Porque é o meu amor, é sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Nesse momento de salvação, de estender a minha mão para querer tirar a minha criança daquele lugar, eu posso de repente virar uma mão e tentar tirar outra. Isso é misericórdia. O amor não. Eu tiro a minha dali. Nem que eu tenha que morrer por ela. O amor de Deus, ele é completamente diferente do que o mundo hoje prega como amor. Hoje o mundo prega um amor como uma aceitação, sem ter correção, sem ter demonstração, sem ter, sabe, um forjamento de caráter. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, um conhecido, e ele estava dizendo o quanto que foi difícil e duro para ele e negativo. Hoje é um homem adulto, mas o quanto que foi difícil e negativo crescer sem ter ouvido do seu pai, e muito menos falado ao seu pai enquanto estava vivo, eu te amo. Você não sabe o poder que tem uma palavra, uma expressão dessa, eu te amo. 3 palavras, uma expressão, uma pequena frase, na construção de um indivíduo, na construção do caráter de uma criança, um futuro homem, uma futura mulher. E quando nós conhecemos esse eu te amo de Deus, do Pai, e olhamos para a palavra dele, e vemos o quão grande é o amor de Deus por mim e por você, e começamos não apenas a compreender esse amor, mas a corresponder com ele, sim, porque imagina você que me assiste, que de repente é pai ou mãe. Imagina se o teu filho, tua filha só te procurasse quando você pudesse fazer algo por ela, ou seja, só te procurasse para obter resultado. Você até vai ajudar, porque é teu filho, tua filha. Diferente seria o sentido do teu coração, o teu sentimento quando esse teu filho te procurasse, não por nada que você pode dar, mas por aquilo que você representa para ele. E é essa a diferença. Esse é justamente o campo que precisa ser, sabe, trilhado e caminhado por mim e por você. Conhecer o Pai na intensidade como Ele é. E amar esse Pai. E como que nós amamos esse Pai? Quando amamos a sua vontade, o seu propósito, e vivemos para e pelo seu propósito. Jesus nos deu o exemplo disso. O exemplo. Todo dia o pai olhava lá da varanda para a porteira aberta para o lado de dentro. Meu filho vai voltar.
Todo dia o pai olhava. O filho mais velho olhava para aquilo e... o pai está apenas descansando na rede. Não. O pai estava profetizando. Deus, ele tem profetizado ao longo dos anos, de gerações em gerações. Deus é Deus de gerações. Foi Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, e por aí vai. Deus, ele quer ser o seu Deus. E quando Jesus vem, ele não apenas mostra Deus como Deus, mas mostra Deus como Pai. Certa vez ele disse: vós sendo maus, quando o filho de vocês pedirem pão, vocês vão dar pedra, ou peixe, vocês vão dar serpente, quanto mais o Pai eterno que se encontra nos céus. Será que a luta que você está passando, problema, dificuldade, será que tudo isso é apenas um jogo de interesse? Será que, de repente, a vitória na situação que você está passando não está demorando porque talvez lhe falta buscar o sentido? Tipo, será que você está buscando a Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer? Ou será que você está buscando esse Deus no sentido de cumprir a vontade dEle, compreender a vontade dEle, o querer dEle? Quando aquele jovem vem de longe, talvez não tinha mais o cabelo limpo, sedoso, o rosto bonito, a feição limpa, a roupa talvez estava suja, surrada, velha. Talvez os trabalhadores olhando via mais um vindo, de repente esmolar ou pedir uma oportunidade. Mas aquele pai na varanda sabia: é o meu filho. Talvez nesse momento o mundo pode estar olhando para você e rotulando você, fazendo com que você venha carregar características que não são do pai na tua vida. Talvez as pessoas olham para você, deduzem, falam pelas costas, mas não conhecem o que está lá dentro do teu coração. Mas existe um pai que conhece todas as coisas e sabe literalmente como que você está. Então, enquanto há tempo, rompa, passa a porteira para dentro, entra, vem para perto desse pai enquanto há tempo. Não fica aí olhando para porco comendo bolota. O pai não tem apenas misericórdia para você ser mais um trabalhador, mas você é filho e tem um lugar na mesa esperando por você. O pai não apenas quer te ver cruzando aquela cerca, aquela porteira para dentro, e não apenas quer te ver na varanda, mas ele quer te ter dentro da casa. E eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Deus, aleluia, o nosso Pai, já está trabalhando em seu favor. Amém? Graças a Deus. Volta enquanto há tempo. Esse é o desejo do meu coração. Se você deseja uma palavra, uma orientação, um atendimento, aqui embaixo vai aparecer um telefone onde você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Vai aparecer também as redes sociais, onde você pode mandar uma mensagem, interagir conosco. E vou postar aqui um link também da Rádio Promessas, onde você vai estar ouvindo ali canções, mensagens, e estamos preparando programações ao vivo para levar até você um pouco mais a respeito do coração desse Pai. E eu tenho certeza, Deus vai mudar a tua história. Se você mora no Rio de Janeiro, faça-nos uma visita. O nosso endereço está aqui embaixo. Estrada de Urucânia, número 246, em Paciência, no Rio de Janeiro. Aqui na Zona Oeste, bem próximo à estação de trem, bem fácil para você encontrar. Igreja das Promessas de Deus. Eu, pastor Eduardo Ramos, me encontro todas as terças, quintas e domingos, às 19 horas. Venha, esteja conosco em um dos nossos encontros. Quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. Quero impor as mãos sobre o alto da tua cabeça e declarar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E eu quero profetizar que tempos melhores virão em nome de Jesus.
Amém? Eu vou fazer uma oração por você. Essa é a primeira mensagem dessa sequência de mensagens que nós vamos estar aqui lançando nas redes sociais. Enfim, você que nos acompanha. A primeira mensagem, a primeira sequência é sobre paternidade espiritual. Essa primeira mensagem nós vamos dar continuidade nela. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Você que ficou até o final desse vídeo conosco, e eu tenho certeza que grandes coisas o Pai vai fazer. Já está fazendo. Só em você estar assistindo essa pequena mensagem, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes obras. Feche seus olhos. Meu Deus, oh meu Pai, eu oro por essa pessoa que me acompanha onde ela estiver. Que o Senhor possa estar abençoando ela, meu Deus, tocando na vida dela, livrando-a, Senhor, de tudo que possa estar se levantando. Meu Deus, ajuda esse filho, essa filha a voltar, aproximar-se, não apenas, mas ter intimidade, voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, às primeiras obras. Que seja repreendido, meu Pai, tudo o que se levantou afastando esse filho, essa filha de Ti. E que Teus filhos possam, meu Pai, Te conhecer. Eu os abençoo, no nome santo de Jesus. Abençoa a peça de roupa, a fotografia, consagra o copo com água e derrama a Tua graça, meu Deus. No nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficar por aqui. Em breve vamos estar lançando a segunda mensagem que dá continuidade a esse tema. E se você puder, compartilha, manda essa mensagem aí para os seus amigos, para os seus irmãos. Tenho certeza que assim como está te abençoando, vai abençoar tantas outras pessoas também. Amém? Deus vos abençoe. Graça e paz.